revisão relacionada ao simulado de segunda-feira, tá certo? Então nós temos essa primeira questão aí, onde a gente vai tratar do valor numérico de uma função de segundo grau, tá certo? A gente já fez vários exemplos lá na sala, e agora nós estamos revisando para vocês chegarem no simulado na segunda-feira e estarem por dentro do conteúdo, certo? Então vamos lá. Nessa primeira questão a gente tem aqui, ó, dada a função de segundo grau f de x igual a 2x ao quadrado menos x mais 1, determinando f de 3 mais f de menos 1, encontraremos. Aí vamos lá. Primeiro a gente vai calcular o valor numérico dessa aqui, tá certo? Então nós vamos pegar primeiro o f de 3 aqui, ó. Então nós já vamos para aqui, já substituindo. F de 3 é igual aí 2 vezes. Como o 3 é positivo, não precisa de parênteses. Então a gente vai ter 3 ao quadrado menos 3 mais 1. Substituindo os valores de x, que no caso é f de 3, a gente continua. Essa primeira parte aqui, ó, vai ser sempre repetida, tá certo? Que é igual a 2. E agora você resolve a potência, tá certo? Então essa potência aqui, você vai saber que 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9, certo? Então no lugar do 3 ao quadrado, ó, você repete o vezes, vem 9, aí menos 3 mais 1. Prosseguindo, a gente tem f de 3, que é igual, resolve a multiplicação logo, tá certo? 2 vezes 9, 18, menos 3 mais 1. Prosseguindo, f de 3 é igual. Aí nós temos agora só subtração e adição. Aí o que a gente vai fazer? A gente resolve ela na ordem que aparece. Então vamos aqui, ó, 18 menos 3 vai dar 15. Aí fica mais 1. Aí f de 3 é igual a 15 mais 1, 16. Então para a função 2x ao quadrado menos x mais 1, quando f é igual a 3, nós vamos encontrar 16, tá certo? Então vamos lá, prosseguindo. Agora a gente vai trabalhar, ó, com o f de menos 1. Muita atenção aqui porque nós temos um valor negativo. Então vamos lá. F de menos 1, já vai substituindo aqui, que é igual a 2 vezes menos 1, agora entre parênteses, tá certo? Porque ele é negativo. Se o x está ao quadrado e o x agora é menos 1, então ele tem que ir menos 1 ao quadrado também. Aí vem menos, que é esse aqui, olha. Depois, novamente o valor de x, que é menos 1, fica entre parênteses. E agora, o último aqui, ó, mais 1, tá certo? Lembrando, onde tem menos 1, foi o valor de x. Agora, f de menos 1 é igual a 2 vezes, resolvendo essa potência aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, menos 1 ao quadrado é igual a menos 1 vezes menos 1, certo? Parênteses, se eu consertar esse parênteses ficou feio, que é igual, menos com menos dá mais, esse mais não é necessário você colocar, 1 vezes 1, 1. Então para aqui, para o lugar de menos 1, olha, assim como você já sabe, vem 1. Esse sinal aqui, ó, você já pode juntar os dois, já pode deixar um só, menos com menos dá mais 1, e agora mais 1, certo? Aí vem f de menos 1 é igual, primeira multiplicação, 2 vezes 1, 2, mais 1, mais 1. F de menos 1, você sabe que essa primeira parte é sempre repetida, que é igual. Agora é só você somar. 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Então na função 2x ao quadrado menos x mais 1, quando x é igual a menos 1, nós temos
que o valor vai ser igual a 4, tá certo? Então, como nós já calculamos dois valores, agora nós temos que somar, como está dizendo ali, f de 3 mais f de menos 1. Então vamos para a soma. Somando aqui é mais fácil, você já sabe que com f de 3 você encontrou 16, aí tem 16. Coloca o sinal de mais, e com f de menos 1 você encontrou 4, aí você coloca o 4. É só somar agora, 16 mais 4 vai ser 20, e nós temos o resultado. Então esse resultado aqui vai aparecer na letra D, ok? Valeu, minha gente. Vamos para a segunda questão, tá certo? Essa segunda questão trata-se da gente descobrir quais são os zeros da função. Quando a gente fala em zeros da função, tá certo? A gente está se referindo à mesma coisa das raízes. Então, como a gente calcula a raiz de segundo grau e acha as dois números, então esses dois números a gente diz que são os zeros da função, tá certo? Tanto faz você chamar de raiz como chamar de zero. Então vamos lá. Primeiro, para a gente descobrir esses zeros ou raízes, a gente tem que fazer o seguinte: nós temos que lembrar daquela formulazinha de Bhaskara, tá certo? Que a gente já estudou lá na sala, né? Que ela diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a, tá certo? E onde delta tem o valor de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então nós vamos começar resolvendo esse valor aqui de delta, tá certo? Vamos calcular logo esse valorzinho de delta, porque vai facilitar muito o restante do cálculo. Então vamos lá. Nós vamos colocar a função aqui separada, x ao quadrado menos 2x menos 3, que é igual a zero. Nós vamos resolver como? Primeiro passo, você separa os valores da letra A, B e C, como você já conhece. Então A é igual a 1, que é esse aqui, ó, primeiro termo. B, que é o segundo termo, a gente já tem menos 2, e C, que é o terceiro termo, nós temos menos 3. Então esse termo aqui é o que a gente chama de A, certo? Tem um aqui na frente, ó. Esse é o termo que a gente chama de B, e esse é o termo que a gente chama de C. Separando isso aqui, aí a gente vai começar a calcular o valor de delta. Então delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo esses valores que nós já temos de lá daí, ó. Delta é igual a b ao quadrado. Quem é o b? Menos 2. Está aqui o menos 2. Então nós temos menos 2 ao quadrado. Vamos colocar no parênteses porque ele está positivo. Menos 4, que é uma constante nessa fórmula, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 3. Então, se ele está negativo, coloca entre parênteses. Agora, delta é igual. Então, nós temos menos 2 ao quadrado, minha gente. Então, menos 2, como já foi explicado várias vezes, menos 2 ao quadrado é só multiplicar menos 2 vezes menos 2, e você vai achar o 4, tá certo? Então, para aqui, no lugar de menos 2 ao quadrado, já vem o 4. Só que você tem que ter cuidado aqui, ó. Nós temos dois sinais de menos, então você simplesmente, ó, vai juntar os sinais, tá certo? Deixa um só. Menos com menos dá mais, e agora você pode multiplicar sossegado. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então nós vamos ter um delta igual a 16, tá certo? Então, verificando aqui, ó, quando o delta é maior que zero, nós vamos ter duas raízes iguais, tá certo? Duas raízes diferentes, melhor dizendo. Quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes diferentes. Então vamos lá calcular essas duas raízes, que vão ser os zeros da função. É a mesma coisa. Então, para calcular o restante da equação, a gente pega a pedacinho da fórmula aqui em cima, essa daqui, x
é igual a menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. O que é que a gente faz? Agora vamos substituir tudo novamente. X é igual a menos, que é esse aqui da fórmula, certo? Aí vem o valor de B. B é quanto? Menos 2. Menos 2, fecha parênteses, mais ou menos, a raiz quadrada do delta. O delta que nós achamos foi 16. Tudo isso aqui, ó, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, x é igual. Vamos juntar esses dois sinais aqui, deixar só um, menos com menos é mais, mas não precisa colocar. Aí 2, mais ou menos, a raiz quadrada de 16, que é 4. Passamos o traço sobre 2. Desse ponto aqui, pessoal, a gente vai tirar as duas raízes, tá certo? x1, que é igual a 2 mais 4 sobre 2, que vai ser igual 2 mais 4, 6 sobre 2, que é igual 6 dividido por 2 vai ser 3. Então 3 é o primeiro zero ou raiz da equação. Vamos para cá, para x2, que é igual a 2 menos 4, certo? Você tira uma com sinal de mais e depois a outra com sinal de menos. Passa o tracinho sobre 2, que é igual, certo? Nesse ponto vocês tomem cuidado para não esquecer que aqui na frente, ó, tem um sinal de mais. Todo número sozinho tem um sinal de mais, certo? Então aqui, ó, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número que tem maior valor absoluto, no caso aqui o 4. Então vamos conservar o sinal dele, que é menos 2 menos 4, 2 sobre 2, que é igual. Aí nós temos menos com mais, ó, embaixo tem mais, menos com mais, dá menos, como é uma divisão, dá menos, 2 dividido por 2, dá 1. Então a solução dessa função aqui é, colocando em ordem, como eu já expliquei para vocês, colocando em ordem de acordo com a reta numerada, é menos 3, melhor dizendo, menos 1, tá certo? Menos 1 e 3. Colocando pela reta numerada, nós temos menos 1 e 3. Deixa eu apagar aqui, colocar um melhorzinho. Certo? Porque fica melhor para vocês entenderem. Pronto. Aí aqui a gente coloca o 1, certo? Então é isso, minha gente. Determinar as raízes ou os zeros de uma função do segundo grau é simplesmente você resolver a equação que dá origem à função. Tá certo? Valeu? Vamos para a próxima. Pessoal, nessa terceira questão, tá certo? Nessa terceira questão, tá pedindo para a gente calcular os vértices, o vértice, né? As coordenadas do vértice. Ou seja, aquele pontinho lá no gráfico, tá certo? Independente da posição dele, é aquele pontinho, ó, onde a parábola dá a volta, tá certo? Tanto faz assim como ela assim, ó. O vértice sempre vai ser nesse pontinho. Aí nós vamos calcular ela aqui nessa terceira questão. A questão diz o seguinte: considerando a função do segundo grau f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, quais serão as suas coordenadas dos vértices? Suas coordenadas do vértice, ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui as duas formulazinhas aqui de lado, ó. Deixa eu marcar aqui com a tinta preta, que fica melhor para vocês observarem. Então nós temos aqui do lado, ó, são essas duas formulazinhas aqui que nós vamos utilizar para calcular essas coordenadas. Aqui nós vamos calcular o xv, que é o que a gente chama de coordenada de x, e essa daqui coordenada de y, ou simplesmente xv e yv, tá certo? Vocês vão notar que aqui no yv a gente precisa do delta, e se vocês lembrarem, nessa equação aqui é a mesma anterior que eu utilizei como exemplo
para a gente resolver lá na questão anterior, onde a gente calculou as raízes, tá certo? Essa questão aqui, ó, tá certo? Deu para vocês verem, olha? Aí nós temos que o delta é igual a 16, tá certo? Quando a gente achou esse resultado. Aí a gente vai fazer o seguinte, como a gente já sabe que o delta é 16, a gente não vai calcular aqui mais, tá certo? A gente só vai se preocupar em calcular o xv e o yv. Lá já tem o delta, então vamos lá. Vamos só destacar os valores aqui. O A é igual a 1, o B é igual a menos 2 e o C é igual a menos 3. O C, nesse caso, a gente não vai usar ele aqui, tá certo? Eu estou colocando para vocês lembrarem mais uma vez que esse terceiro número a gente diz que é o C. Então vamos lá, vamos calcular o xv. xv é igual a menos B sobre 2A, que é igual. Prosseguindo, a gente vai substituir menos, que é o da fórmula aqui, olha, é esse da fórmula aqui, tá certo? Aí a gente vai colocar agora o valor de B. B menos 2 é negativo, coloca entre parênteses. Passa o tracinho, embaixo vem 2 vezes o valor de A, que é 1, que é igual. Aqui nós vamos deixar um sinal só, juntando os dois, menos com menos dá mais, então fica só 2. E 2 vezes 1, 2, que é igual, 2 dividido por 2, vai dar 1. Então aqui, minha gente, olha, o número que a gente achou de x, ou a coordenada de x, vai ser igual a 1. Vamos para de y. Yv é igual a menos delta sobre 4 vezes A, que é igual. Prosseguindo, a gente tem menos. Aí vamos pegar o valor de delta, tá certo? Só para lembrar, essa equação é a mesma anterior que a gente resolveu na questão anterior. E delta lá foi igual a 16, tá certo? Para não esquecer. Aí no lugar de delta a gente coloca 16. Passa o traço e aí vem 4 vezes o valor de A, que é 1, que é igual a menos 16 sobre 4 vezes 1, 4, que é igual. Menos com mais dá menos. 16 dividido por 4 vai dar 4. Aí nós temos menos 4, tá certo? Só para lembrar, ó, aqui isso não tem nada a ver com raízes. Isso são os números das coordenadas do vértice. Coordenada 1 e coordenada menos 4, tá certo? Essas duas vão formar o vértice da solução gráfica da função. Então nós temos que colocar exatamente desse jeito aqui, ó, tá certo? Então, ó, as coordenadas do vértice vai ser igual, primeiro o valor de x, que é 1, e depois o valor de y, que foi menos 4, certo? Então essas são as coordenadas do vértice dessa função. E nós vamos encontrar ela aqui, ó, na letra B. Ok? Tudo certo? Quarta questão. Próxima. Certo? Então nós temos aqui, ó, nós vamos agora observar a questão do máximo e do mínimo, tá certo? Alguém pode perguntar, mas o que é isso? Olha, o máximo e o mínimo, tá certo? É tudo relacionado com a parábola. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha esse gráfico aqui, ó, certo? E eu tenho essa parábola nessa situação aqui, ó. Então, olha, esse ponto aqui, ele vai ser o ponto máximo, tá certo? Você já sabe que aqui é o y, e já sabe que aqui é o x. Reta de x a gente chama de abscissa, e reta de y a gente chama de ordenada. Então esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui, onde a gente marca a coordenada da parábola, as coordenadas do vértice, melhor dizendo, né? Aí o que é que a gente faz? A gente sabe que aqui é o ponto máximo, porque está na parte positiva, primeiro quadrante, tá certo? Aí outro exemplo que a gente pode dar com relação a esse máximo e mínimo, aí nós temos x aqui e nós temos y aqui. Então aqui, olha, se a parábola estiver para baixo aqui, ó, tá certo? Isso pode ser em qualquer lado. Esse ponto aqui vai ficar o ponto mínimo, tá certo? Ponto mínimo por quê? Porque aqui está do lado negativo, tudo do lado negativo. Aqui está no quarto quadrante, tá certo?
Então ponto máximo e ponto mínimo é isso aqui. E esses pontos a gente relaciona sempre com a questão das coordenadas, tá certo? O XV e o YV. Quando a gente fala em mínimo, em ponto mínimo, a gente se refere muito à parte de baixo aqui, ó, tá certo? E algumas quantidades. Então quando a gente fala em máximo, geralmente a gente usa, o YV, porque esse YV ele determina esses pontos aqui da parábola, tá certo? Então, só para observar, quando o A de uma função ele é negativo, a gente sabe que a boca fica para baixo. A boca que eu falo é a concavidade da parábola, tá certo? E quando ele é positivo, a concavidade da parábola fica para cima, tá certo? Então vamos lá. Então nós temos esse problema aqui, ó. Uma bola é lançada ao ar. Suponha que sua altura h em metros, t segundos, após o lançamento, seja ht igual a menos t ao quadrado mais 8t mais 10. Ou seja, essa é a função que vai ser usada para determinar essa altura máxima que a bola pode alcançar. Então aqui é só observar, a gente está falando em altura máxima. Então nós vamos calcular isso utilizando, olha, YV, que é igual a menos delta sobre 4A, certo? Então essa é a formulazinha que a gente calcula a altura máxima. Mas você viu que já apareceu um delta aqui, ó, e esse delta tem que ser calculado, senão você não consegue terminar. Então vamos lá. E de onde a gente calcula esse delta? Da função que foi dada para determinar essa altura. Então vamos separar. Menos t ao quadrado mais 8t mais 10, que é igual a zero, tá certo? Função de segundo grau. Então vamos separar agora. A gente sabe que o A é igual a menos 1, o B é igual a 8 e o C é igual a 10. Então vamos lá calcular o delta. Todo mundo já sabe que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então delta é igual B. Quem é o B? 8. Como 8 está positivo, ele vai ao quadrado, sem o parênteses, tá certo? Menos, aí vem 4 vezes o valor de A, olha. O A aqui é negativo, atenção, menos 1 vezes o valor de C, que é 10. Então o que é que você vai ter agora? Delta é igual 8 ao quadrado, 64. 8 vezes 8, né? 64. 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8 e vai dar 64. Aí agora vocês têm que se ligar nisso aqui, ó. Presta atenção, ó. Tem dois sinais aqui, vocês deixam um só. Aí menos com menos, mais. Aí 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então esse delta vai ser igual a 104. Pronto, encontramos o valor de delta. Aí alguém pode perguntar, não precisa achar raiz. Não precisa achar raiz, que o que interessa para a gente. Não precisa achar as raízes, porque para a gente aqui o que interessa é esse valor de delta. Seja ele negativo ou seja ele positivo, tá certo? Então vamos lá. Achando o 104, agora é só a gente aplicar a fórmula, tá certo? Então vamos lá. YV é igual a menos delta sobre 4 vezes A. Colocamos esse menos, que é esse aqui, ó. Agora vem o valor de delta, 104. Passa o tracinho, aí 4 vezes o valor de A, que é menos 1, que é igual. Esse daqui permanece, ó, menos 104 sobre, mais com menos dá menos 4 vezes 1, 4, que é igual
Aí menos com menos dá mais, não precisa colocar. 104 dividido por 4 vai dar 26. Então, minha gente, olha, a altura máxima depois que essa bola é lançada, que ela pode alcançar é 26 metros de altura, ok? Aí nós temos aqui um gráficozinho para demonstrar, marquei o 26, né, que é a quantidade da altura aqui, e aqui o gráfico que mostra a altura que ela alcançou. Aí vocês vão observar que está aqui, ó, a altura máxima que ela pode alcançar é os 26 metros, tá certo? Lembrando que esse pontozinho aqui, olha, a gente chama de vértice da parábola, tá certo? Isso aqui é o vértice da parábola, é onde tem as coordenadas dos vértices, onde é ligado às duas, tá certo? Essa não interessa, o que interessa é aqui a altura e o que o problema propôs, que é a altura máxima que a bola pode chegar depois de lançada, ok? Beleza? Vamos para a próxima. Pessoal, certo? Essa aqui é a quinta questão e a última, tá certo? Da nossa revisão. Aqui é a construção do gráfico, a gente tendo a função. Então o gráfico está de lado, nós vamos construir ele, vamos demonstrar para vocês qual é o gráfico que é relativo a essa função. Então aqui, ó, nesse caso, nós vamos ter que fazer tudo que nós vimos nos exemplos anteriores. Nós vamos ter que calcular os zeros, ou seja, as raízes, e depois vamos ter que calcular as coordenadas do vértice, tá certo? Então vamos lá, devagarinho. Primeiro, vamos calcular essas raízes. Aí nós temos aqui, ó, x ao quadrado, vamos separar a equação, menos 4x, aí menos 5, que é igual a 0. Então nós vamos para cá agora, separando o a, que é igual a 1, o b, que é igual a menos 4, e o c, que é igual a menos 5. Como você já sabe, depois que a gente destaca os valores das letras, nós vamos calcular o valor de delta, sabendo que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo isso aqui, não é nada mais, é só trocar os valores daqui da forma pelos valores adquiridos aqui de lado. Então nós temos b ao quadrado vai ser menos 4 ao quadrado, tá certo? Olha, b está ao quadrado, então menos 4, que é o valor dele, tem que estar. Aí menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 5. Aí delta é igual a menos 4 ao quadrado. Então menos 4 ao quadrado eu vou colocar aqui. Menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 vezes, vou colocar aqui para gente logo, né? Vezes menos 4, que é igual, menos com menos dá mais, não precisa colocar 4 vezes 4, 16. Então no lugar de menos 4 ao quadrado nós temos 16. Pronto, aqui atenção, dois sinais, vamos transformar ele em apenas um, fazendo a multiplicação de sinais. Menos com menos dá mais. Pronto, certo? Simples, como todo mundo já viu. Agora é só multiplicar. 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Então delta é igual a 16 mais 20, 36. Pronto, encontramos o valor de delta nessa função ou nessa equação. Agora nós vamos pegar o restante da fórmula que vocês também já conhecem. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. Vamos lá. X é igual, aí vem menos, agora o valor de b, que é menos 4, fecha parênteses, mais ou menos a raiz quadrada de 36, 36, passamos o tracinho, aí 2 vezes o valor de a, que é 1, certo? Agora vamos eliminar esse parênteses aqui, ó.
Menos com menos dá mais, não sei colocar, vem só o 4, mais ou menos, aí a raiz quadrada de 36, que é 6, sobre 2 vezes 1, 2. Desse ponto aqui, nós vamos achar as duas raízes da função, tá certo? Então vamos para aqui, ó. x1 é igual, aí nós temos primeiro com sinal de mais, certo? Aí vem 4 mais 6 sobre 2, que é igual 4 mais 6, 10 sobre 2, vai ser igual a 5. 5 é a primeira raiz da função. Vamos achar a segunda. x2 é igual a 4, agora com o segundo sinal, ó, de menos 6 sobre 2. Atenção nessa posição aqui, ó, lembrando que aqui tem um sinal de mais, então a gente usa aquela regra que subtrai e conserva o sinal do número que tem o maior valor absoluto. No caso aqui é o 6. Como o sinal dele é o menos, vamos conservar. 4 menos 6, 2 sobre 2, que é igual, menos com mais dá menos, aí nós temos agora 2 dividido por 2 vai dar 1. Pronto, encontramos as raízes da equação. A solução aqui, vocês estão lembrados que eu falei, na solução a gente coloca de acordo com a reta numerada, do menor, que é 1, para o maior, no caso aqui é 5. Pronto, feito isso, nós temos agora que calcular as coordenadas, tá certo? Vamos calcular as coordenadas. Deixa eu separar esse espaço aqui para a gente calcular essas coordenadas. Então tudo que ficar desse outro lado aqui vai ser as coordenadas. Então vamos começar por aqui. Vamos começar calculando o xv, que é igual a menos b sobre 2 vezes a. Então vamos colocar logo esse menos aqui, ó, que é o da fórmula, e agora vem o valor de b. b é menos 4. Então coloca no parênteses, menos 4 sobre 2 vezes 1, certo? Vou continuar aqui embaixo. Então menos com menos dá mais, aí fica só 4 sobre 2 vezes 1, 2, que é igual 4 dividido por 2 vai ser 2. Então a coordenada de x vai ser o 2. Vamos calcular agora a coordenada de y. Vai ser feita aqui, tá certo? Vou descer um pouquinho aqui. Pronto. Agora ficou mais decente, né? Então vamos lá. Nós vamos calcular agora yv, que é igual a menos delta sobre 4 vezes a, que é igual. Colocamos o menos, repetimos o menos aqui, ó, e aí vem o valor de delta. Qual é o valor de delta lá em cima que a gente encontrou? Olha ele aqui, ó, 36 sobre 4 vezes o valor de a, que é 1, que é igual. Aí menos 36 sobre 4 vezes 1, 4, que é igual. Menos com mais, uma divisão aqui, ó, menos com mais, dá menos. 36 dividido por 4 vai ser 9. Então a coordenada de y vai ser menos 9. Pronto, minha gente, feito isso, o que a gente vai fazer agora é só representar tudo que a gente fez no gráfico, tá certo? Aí nós vamos representar de acordo, nós iremos representar primeiro as raízes, tá certo? Então tem uma ordem certa, as raízes. Então vamos lá ver as raízes. Tá falando aqui já a próxima questão, mas é só até aqui mesmo, certo? É até aqui mesmo. Então vamos lá. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui as raízes que nós encontramos. Coloquei o menos 1, eu localizei o menos 1, certo? Vamos para outra. Aí eu localizei agora o 5. Olha, não confunda coordenadas com raiz, tá certo? Raízes são os valores que você só coloca no x. Você pode notar aqui, olha, tá certo? Pode notar
que eles só são representados, as raízes só são representadas no X, tá certo? Aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, a gente tem o X1 que nós encontramos, tá certo? E nesse localzinho aqui, ó, nós temos o X2, tá certo? É só olhar para a equação. Feito isso, o que é que a gente faz agora? Presta atenção. Nós estamos colocando menos 5. E de onde veio esse menos 5, João? O menos 5, minha gente, é esse valor aqui, ó, tá certo? Aí? É esse valorzinho aqui, que significa que toda vez você coloca ele no lugar na ordenada, ou seja, na reta de Y. Então é só olhar esse último aqui, procura onde ele estiver em Y e coloca. Se ele estiver no positivo, vai para o positivo. Como ele está no negativo, vai para aqui. Pronto. Você colocou o X1, certo? Orientou aqui o X1, ó, achou aqui o X1 e aqui achou o X2. Já marcou direitinho aqui, pronto. E depois pegou o valor de Y e colocou no lugar dele aqui. Y é igual a menos 5, então ele vai ficar aqui. Feito isso agora, nós vamos para onde? Olha, as coordenadas. Marcamos a primeira de de X que nós encontramos, tá certo? Então ela ficou aqui, ó, entre as duas raízes. Geralmente ela fica entre as duas raízes, tá certo? Geralmente não, ela fica entre as duas raízes. Esse negócio geralmente não existe. É entre as duas raízes. Então, prosseguindo. Agora o que você vai fazer? Você vai descobrir agora a outra, vai colocar no gráfico, descobrir não, vai colocar no gráfico a outra coordenada. Primeiro, a gente vai fazer, ligar isso aqui, ó, tá certo? Esse pontinho aqui vai ser as coordenadas do vértice, ou simplesmente vai ser o vértice. Então nós temos aqui, ó, já representada. Nós colocamos primeiro o 2, tá aqui nesse pontinho. Aqui vai ser a coordenada onde a parábola vai fazer a curva, tá certo? Vai dar a curva. E aqui foi o menos 9, que foi o YV. Depois que você coloca isso, é simples. É só você colocar agora o gráfico, tá certo? Aí, ó. Pronto. Observa que o gráfico cortou X aqui, X2, que é uma raiz. Cortou o valor de Y. Veio aqui no vértice. Tá certo? Veio aqui no vértice, deu a volta e passou na outra raiz, tá certo? Então, no gráfico do segundo grau, a parábola sempre corta esses pontos que a gente consegue calcular, tá certo? A gente calcula esses pontos, coloca no gráfico e já sabe. A parábola tem que passar por cima deles, tem que marcar a presença, como a gente diz, né? Em cima deles. Então, olha, passou aqui no menos 1, passou no valor de X, de Y, que é o menos 5, ou qualquer número que ficar ali no finzinho, no lugar do C, deu a volta aqui no vértice que é 2 e menos 9, e passou na raiz aqui, que é o X1, e subiu, tá certo? Então, olha, quando a gente quer construir um gráfico de uma função, sem calcular aquele monte de valor numérico, é simplesmente isso aqui, tá certo? Então, minha gente, as questões que tinha para revisão eram essas daí, tá certo? Eu desejo a todos vocês uma boa sorte lá no simulado e bons estudos, tá certo? Então, aproveitem essa revisão, olhe com cuidado, votem quantas vezes vocês quiserem esse vídeo, para vocês terem sucesso na segunda-feira, ok? Valeu, minha gente, boa sorte!